Nós temos a primeira matéria de hoje, é uma matéria urgente que a Jovem Pan trouxe agora no início da noite. Eu já vou pedir para a produção subir a tela, tá aí, ó, urgente. Moraes determina quebra do sigilo de imagens do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. O ministro estabeleceu um prazo de 48 horas para cumprir essas determinações, que incluem também a oitiva de servidores do Gabinete de Segurança Institucional pela Polícia Federal. Foi hoje, 21 de abril, a quebra do sigilo, que, a propósito, Coronel Tadeu, a próxima matéria falaria sobre isso, dizendo que o Palácio do Planalto estava havia decretado sigilo de 5 anos. Essas imagens só poderiam vir à tona em 2028. Tá aí, ó, G1 traz essa matéria, ó, GSI colocou o sigilo de 5 anos em vídeos dos ataques ao Palácio do Planalto em janeiro. Mas agora tudo virá à tona. O governo mudou também, inclusive, o discurso. O Ricardo Capelli, que foi o interventor federal nomeado por Lula lá em 8 de janeiro, logo em seguida, horas depois, Lula tira a cartinha na manga, já estava pronta aquela intervenção federal, nomeou Ricardo Capelli para ser o interventor federal e hoje é o ministro extraordinário do GSI. Tá muito estranho tudo isso, né? Agora eles querem liberar todas as imagens? Que coisa impressionante, hein, Coronel? Tem muita coisa para comentar aí em cima do que você falou, viu, Bernardi? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o sigilo, né? Por que sigilo? Não dá para entender, né? Qualquer crime, Bernardi, que aconteça aqui em São Paulo, seja um assalto à residência, um assalto a banco, um assalto a uma empresa, a gente sabe hoje que a tecnologia ajuda muito a polícia ou todos os órgãos de investigação, né, através das câmaras, né, de circuito interno de TV, que tem praticamente todos os lugares. E se você está diante de um fato criminoso que aconteceu, que foram esses atos do dia 8 de janeiro, obviamente, todos aqueles que abriram uma portaria de inquérito deveriam ter acesso. E por que as imagens do Planalto teriam que ficar em sigilo? Então, são coisas assim que elas não se encaixam muito bem nesse discurso. E eu aqui sempre costumo comentar, tem que ter no mínimo 5 inquéritos a respeito desses atos. Um do Exército, obviamente, né, que por conta do Palácio do Planalto, que foi invadido, é o Exército que toma conta, é o Exército que faz a segurança. Um da Polícia Militar, né, mais do que óbvio, porque a Polícia Militar do Distrito Federal estava nas ruas acompanhando tudo que aconteceu desde o início do dia de 8 de janeiro até o finalmente, que deve ter acontecido à noite, no período noturno. Um da Polícia Civil também, que seria o terceiro inquérito, que paralelamente ao inquérito da Polícia Militar deveria ocorrer, tem que ocorrer de qualquer forma, né? E aí nós teríamos aí com dúvidas das duas polícias legislativas, porque são coisas diferentes, o Senado e a Câmara. Então, a Polícia Legislativa do Senado deveria fazer o seu inquérito para apurar o que aconteceu lá dentro, e a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados faria também o seu. Então, eu contabilizo aí 5 inquéritos. E qualquer um desses encarregados de inquérito, qualquer uma dessas autoridades, poderia requisitar as imagens do GSI. E, curiosamente, elas foram colocadas em sigilo. Ora, tem coisa estranha, que a gente chama, não dá para ser dessa forma, as coisas precisam ser feitas às claras e transparência. Então, de cara, a gente já percebe que algo poderia estar sendo escondido. E aí, para nossa surpresa, o que é que estava sendo escondido? Porque essas imagens que nós acompanhamos pela CNN, veja só, elas não foram oficialmente divulgadas. Elas foram divulgadas sem autorização de ninguém, ou seja, são imagens que foram vazadas para a CNN, e a CNN, então, obviamente, como um órgão de imprensa, ela, já que chegou até elas, ela fez a divulgação. Aí passou um boi e ninguém segura mais a boiada. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Simplesmente decretou que essas imagens não estão mais em sigilo. Há muita coisa a se esclarecer a partir do momento em que a gente vê o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional abrindo as portas para os manifestantes quebrarem o Palácio do Planalto.
Aí agora, a partir daí, tudo que eu falar é conjectura. Eu prefiro aguardar as investigações e, principalmente, Bernardi, a abertura da CPMI, que deve ocorrer agora na quarta-feira, dia 26, com a sessão do Congresso que já foi marcada, inclusive agora com o apoio do governo. Agora o governo apoia a CPMI, tanto é que o número de... É o controle. Agora eles querem um controle da CPMI. Então, subiu de 192 assinaturas e já passou de 210 assinaturas. Ou seja, deputados que estavam ali em cima do muro, né, que não tinham assinado ainda a CPMI, agora estão com assinatura na CPMI. Dia 26, quarta-feira, nós teremos a leitura do requerimento do deputado André Fernandes, do Ceará. A propósito, ainda dentro do assunto, né, dessas imagens agora vindo a público, olha, vamos colocar à tela o que fala o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, do Novo do Rio Grande do Sul, sobre exatamente essa divulgação das imagens. Olha o que ele diz aí, né? Marcel Van Hatten, peraí, só agora o governo não disse que já havia mandado todas as imagens ao STF? Todas as imagens? Afinal, mandou ou não mandou? Se mandou, Moraes mandou prender tanta gente sem olhar as imagens. E mantém presas ainda centenas de pessoas sem analisar as provas em vídeo. É que Moraes, nessa determinação, disse que não foram todas enviadas todas as imagens ao processo no STF, e que agora ele pede, então, a quebra do sigilo. Ele determina a quebra do sigilo de todas as imagens, alegando que o próprio STF não teria todas as imagens. Então, esse questionamento do Marcel Van Hatten, deputado federal do Rio Grande do Sul, é que, como assim? Tinha ou não tinha todas as imagens? Se não tinha todas as imagens, como manter presa tantas pessoas, né? E essa colocação de um general na cena do crime, agindo passivamente, colocou, na verdade, um grande ponto de interrogação, a ponto do general apresentar um atestado médico sem dizer que doença tinha, para não comparecer na Câmara, que ele tinha exatamente na quarta-feira que comparecer numa comissão da Câmara, e, além do mais, no mesmo dia pede demissão. Está tudo muito nebuloso este assunto, Coronel Tadeu. Essa escapada que o general Gonçalves Dias deu da Comissão de Segurança Pública da Câmara mostra claramente que, a partir de agora, ele vai ter que pensar muito quando for fazer o uso da palavra ou quando for abrir a boca. Então, estrategicamente, agora eu acredito, até que como réu, não estou incriminando ele nesse momento, mas eu acredito que futuramente ele deve ganhar essa posição de réu. Ele vai ter que ter cuidado com o que vai falar, porque pode se comprometer mais ainda, porque as imagens, elas são muito claras. Nós temos um general, ministro, chefe do gabinete de segurança, tranquilo, calmo, sereno, abrindo as portas dentro do Palácio do Planalto, imóvel ou instituição a qual ele tinha o dever de zelar e proteger.